Hoje eu quero falar sobre o lugar que devemos estar. E este lugar não precisa ser físico, como na rua ou na igreja, ou qualquer outro local. Quero falar sobre o lugar que Deus tem para nós em seus planos. Faz um tempo que pratico uma leitura bíblica com meu filho a respeito de Neemias. E essa palavra mexe muito comigo. No primeiro capítulo, já vemos uma oração de Neemias a Deus, e ela é feita de todo o coração, porque a partir de uma informação sobre sua terra natal, Neemias desaba em tristeza, sofre e perde a motivação. Jerusalém estava destruída, os judeus eram desprezados e passavam por dificuldades. Neemias fica dias sem comer, ele chora e ele se entristece. É de cortar o coração. Mas é no meio da tristeza que ele ora, primeiro reconhecendo os seus pecados e de seu povo, e depois ele reafirma uma aliança entre Deus e os judeus. Em Neemias 1, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: Lembra agora do que dissestes a Moisés: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Irmãs, essa aliança se estende até hoje, pois em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Neemias apresenta a Deus o seu plano, arriscado, temeroso, mas que traduz uma atitude para mudar toda uma realidade. Ora, este plano não vinha de Neemias, mas era um propósito posto nele pelo próprio Deus. Neemias queria ir até Jerusalém e com suas mãos reconstruir o que ninguém mais parecia se importar: os portões, o templo e as muralhas de Jerusalém. Ele queria devolver a dignidade ao seu povo. Neemias vai servir vinho ao rei, e o rei percebe que Neemias estava triste e pergunta para ele por quê. Era a oportunidade ideal que Neemias precisava. Ele perguntou se podia ir até Jerusalém e ainda pediu favores ao rei, cartas aos outros reinos para facilitarem os caminhos. Madeiras também ele pediu. O rei concedeu seus pedidos e liberou também homens do exército para escoltá-lo. Irmãs, o que eu quero dizer sobre isso? Algo muito intenso passou a motivar Neemias, uma compaixão por Jerusalém e também uma necessidade de ser instrumento do que Deus queria fazer. O que está destruído à nossa volta? Podemos ser instrumento de reconstrução. Nós servimos a um rei que é infinitamente mais poderoso que o rei Artaxerxes, que era o rei que Neemias servia. Nosso Rei Jesus abre caminhos para passarmos, envia anjos para nos escoltar e nos concede recursos para o que ele deseja fazer através de nós. Em Neemias 2, 8b diz: E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Essas foram as palavras de Neemias. Mas agora nós estamos pedindo ao próprio Deus que habita em nós, e tudo o que pedirmos no nome de Jesus, Ele nos concederá, irmãs. Hoje quero dizer que vidas estão sendo destruídas pelo luto, pela fome, pela violência doméstica. Crianças estão com crise de ansiedade e pais desesperados por não saberem se terão como superar mais um dia. Qual é o nosso plano? O que Deus tem colocado em nós? Que tenhamos compaixão.
Nossa tarefa é ser instrumento de reconstrução. Neemias enfrentou inimigos que queriam matá-lo, que debochavam de sua atitude para com Jerusalém. Mas ele estava envolvido na obra do Senhor, a grande obra. Em meio a portões queimados, muralhas caídas, irmãos, ele olhava e ele via possibilidades. Ele olhava e ele via portões de pé. Pelos olhos da fé, ele via a cidade de pé, judeus de pé, louvando e adorando o Senhor. Neemias teve um tempo de chorar, teve um tempo de traçar metas e de alcançá-las. E ele orou ao Senhor, foi tudo com a direção de Deus. Ao final, quando o povo se juntou e reconstruiu Jerusalém, porque sim, Neemias motivou muitas pessoas, e enfim eles terminaram, irmãs, houve um momento marcante. O livro da lei de Moisés foi lido perante o povo, e o povo chorou de emoção. Mas era tempo de alegria. Foi dito ao povo que parasse de chorar, que fossem para as suas casas e festejassem. Mais tarde, o povo confessou os seus pecados, orou a Deus, confessando tantos momentos que ignoraram a Deus, desobedeceram os seus mandamentos. Toda uma nação, a nação escolhida, reconheceu que Deus era o seu único Deus. O Deus que reconstrói cidades, transforma choro em riso, depressão em alegria, violência em paz. Ele refaz alianças e reconstrói relacionamentos. Quando sabemos nosso lugar nos planos de Deus, nos levantamos para enfrentar as dificuldades, porque Deus nos garante. Deus nos dá segurança em decidir de acordo com a sua vontade. Olhe, olhe hoje para a sua volta, olhe à sua volta, ou até dentro de você, minha irmã. Expõe a destruição do seu casamento, a destruição dos seus filhos, do seu trabalho, da sua família e das vidas que perecem. Mas exponha tudo isso para Deus e comece, junto a Deus, a colocar em prática um plano de reconstrução. Motive as pessoas a cooperarem com esta grande obra de reconstrução. Palavras de amor a seu esposo, a seus filhos, oração pelos doentes e abatidos. Você está de pé, ajude quem caiu, não julgue, demonstre amor, reconstrua, perdoe e aconselhe a perdoar. Pergunte a Deus o que e como fazer. Ore, peça estratégias, leia a Bíblia. Seja instrumento da reconstrução da dignidade das pessoas que a perderam. Em breve, irmãos, nos encontraremos no templo, ouvindo as palavras da lei e choraremos de emoção. E nesse dia Deus nos falará: festeje, Jerusalém está reconstruída. Aleluia.